Não tá aparecendo nada, tá pegando das pernas pra cima só. O cara falou, nossa consultora de moda vai lhe atender. Vocês vão falar sobre consultoria de moda? Sim. Tá. Que a nossa moda é use preto e seja feliz. Pra encerrar o vídeo, eu vou ir do lado de vocês. Use preto, seja feliz. O preto é vida, na verdade. Tudo certo? Tá, Certo. a gente vai falar sobre a... Fala pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui para mais um conteúdo muito bacana do Pod Talk e eu convido você desde já a ficar até o fim desse vídeo. Não perde por nada, porque eu creio que vai ser um conteúdo que vai mudar a sua maneira de pensar. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso já, curte os vídeos, se inscreve no canal e ative notificações e vamos para cima. Sejam muito bem-vindos, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão sobre o assunto que nós vamos falar hoje, que é discipulado. É caminhar lado a lado, andar em uma via de mão dupla, né? O que é discipulado? Pra que isso, afinal de contas, Rafa, pra quê? Isso muda o que na vida da gente? Muda muita coisa, né? Acho que muda tudo. Você vê uma pessoa que é discipulada para uma pessoa que não é. Eu vejo gritante, o comparativo é gritante, né? Eu acho estranho nós compararmos, né? Mas você analisar os frutos de transformação de quem é discipulado para quem não é e principalmente quem não aceita ser discipulado, né? É gritante a diferença de pessoas, mas o primeiro ponto é que eu vejo que é o mandamento que Jesus nos dá, né? Antes de subir aos céus. Jesus, em Mateus 28, você vai ver isso, em todos os evangelhos você vai ver isso, você vai ver que Jesus, antes de subir aos céus, nas suas últimas falas, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos, né? Ele não diz assim, seja um profissional, seja um arquiteto, um advogado, um autônomo, né? Ele diz para ir por todo mundo e fazer discípulos. Né? E para você fazer discípulos, você tem que ser discipulado também. Faz parte, porque, né? Não adianta só você escolher falar assim, não, agora você é meu discípulo e falou, valeu. Não. E interessante que nesse mesmo texto que Jesus fala isso, ele termina o texto dizendo assim, ensinando aquilo que vocês observaram e aprenderam de mim. Ou seja, ensinando a lei, né? Ensinando a lei, ou seja, não é algo assim, eu vou ensinar o que eu quiser. Deus, ele já deixa o mandamento e ele também deixa o conteúdo para ser passado, né? O conteúdo para ser alinhado ali no discipulado. Então muita gente às vezes não sabe, né? O que eu vou ensinar, o que eu vou falar, o que é isso, o que é aquilo. E a palavra de Deus, ela nos instrui a isso, né? E o próprio Senhor diz assim, então ensine essas pessoas com aquilo que vocês observaram, que vocês aprenderam de mim. Então é o que hoje as pessoas têm que fazer nos seus discipulados, né? Aquilo que elas aprendem do seu discipulador e aquilo que elas aprendem na sua comunhão com Deus. Né? E eu vejo que muitas pessoas às vezes resumem o discipulado apenas à vida cristã, ao ministério, à vida ministerial, enfim. Mas o discipulado, ele serve para além de tudo isso, para a nossa vida no geral. Né, no nosso contexto de vida total, seja família, área profissional, educação, os nossos estudos, ela serve para levantar, para dar um up em todas as áreas da nossa vida. Exatamente, eu sou prova viva disso, porque quando eu entrei na igreja, quando eu me converti, a minha perspectiva é nada contra quem tem essa rotina, mas eu vejo assim que por uma pessoa jovem, que nem eu era e sou ainda, né? Sempre bem. Uma pessoa jovem que tinha sonhos de constituir família, de alcançar algumas coisas, eu tinha só os sonhos, mas não tinha as direções, né? E assim, não tinha perspectiva, né? Então, quando eu comecei a andar com pessoas que me ensinavam e me discipulavam, me dando assim o caminho das pedras, né? Tipo, olha, vai por aqui, se esforça nisso, muda naquilo, postura para tal coisa, e né? Facilitou muito e a minha vida, o sonho virou um projeto, né? Porque muitas pessoas sonham só, né? Tipo, o sonho daqui 10 anos, 20 anos, 15 anos,
5 anos, mas o sonho não vira projeto. E pra mim virou depois. A pessoa, ela sonha, mas ela não pensa como que eu vou caminhar até a realização desse sonho. Como é que eu vou alcançar esse sonho, né? Simplesmente não, uma hora ele vai cair aqui do nada. E o discipulado foi algo que me destravou para essas áreas da minha vida também, né? Sem falar na área ministerial. É que assim, a gente acaba dividindo, eu acho um erro nosso, nós dividimos a igreja do mundo, né? Ou das coisas seculares e tal. Não tem como. Né? Porque tipo assim, hoje a gente vive uma cosmovisão cristã, né? Então, tipo, tudo que eu faço fora da igreja tem que resplandecer a Cristo também, né? Então, assim, depois do discipulado é que eu comecei a olhar para uma faculdade. Mas eu não tenho condição. Mas tem jeitos de se fazer, tem alternativas, né? Para pagar depois, pagar menos e tudo mais. E se buscando coisas, eu vejo que eu era uma pessoa de muitas desculpas, né? E com discipulado, com acompanhamento aí das pessoas, né? Meus líderes, pastores, a coisa deslanchou, né? O discipulado, ele te abre muito seus olhos, né? Porque você está conversando com alguém que está olhando a sua vida de um ângulo de fora. Então ela consegue te passar, te mostrar visões que talvez você sozinho não conseguiria. E essa pessoa, ela pode te ajudar a olhar de uma outra forma, a alcançar, a abrir o caminho, a dizer que há possibilidades, né? Então eu acho que o discipulado, ele é muito isso. Ele é você alinhar expectativas e você, antes de tudo, ser uma pessoa ensinável. Porque, por exemplo, você disse que o discipulado mudou muito a sua vida. Mas se você não tivesse um coração disposto a aprender, isso ia se tornar muito difícil e muito forçado. Né? Porque é sempre aquela... Não, você tem que fazer isso, algo você tem que fazer imposto, isso. Né? Algo totalmente imposto. Então eu acho que o começo de tudo é você ter um coração ensinável. A entender que sempre há alguém que vai poder nos ensinar alguma coisa. E assim, às vezes não é nenhuma pessoa, vamos dizer assim, que está acima de você, né? Com quem você aprende. Quem tem coração humilde e ensinável, ele aprende com qualquer pessoa. No sentido assim, independente dessa pessoa ter um cargo maior, uma condição diferente, uma idade, quem tem coração humilde e ensinável, ele aprende, sempre ele está aprendendo, né? Então eu acho que a primeira coisa que um discípulo deve ter, se nós podemos colocar aqui, é um coração humilde e ensinável, né? Vai se tornar bem mais leve a caminhada, né? Bem mais fácil. E essa questão da idade é muito engraçada, porque ela diz muito, mas não diz nada ao mesmo tempo, porque isso vai muito da maturidade das pessoas, né? Eu já andei com pessoas muito mais velhas que eu e eu tinha que discipular elas. Quando nesse momento você entende que a sua dependência, ela é totalmente de Deus, ela é totalmente do Espírito Santo, que não é você. E aí às vezes você tá ali num discipulado com uma pessoa mais velha, você se encontra ali, você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Mas o Espírito Santo, ele sempre nos conduz, sempre. Sim. Quando nós nos colocamos à disposição dele, quando nós entendemos o propósito e estamos ali para passar para as pessoas as leis de Deus, como Jesus nos deixa, né? Fazer os discípulos ensinarem as minhas leis. A gente está caminhando para o mesmo propósito e não importa a idade, a experiência, nada disso importa quem está te conduzindo. A gente vê isso no apóstolo Paulo, né? Porque assim, não se tem uma clareza e uma certeza de que se ele foi casado e era viúvo. Algumas linhas falam que ele era viúvo porque ele fazia parte do Sinédrio, então para você fazer parte do Sinédrio você precisaria ter sido casado. Só que também o apóstolo Paulo foi criado nos pés de Gamaliel, ele foi um diferenciado no quesito ensinamento, então pode ser que ali foi aberta uma exceção no Sinédrio também. E você vê ele com muita autoridade falando sobre casamento. Né? Muita autoridade falando sobre a organização da igreja, sobre família, sobre casamento. E não se tem 100% de certeza de que o apóstolo Paulo era casado. Então, você vê que às vezes não é nem a experiência de ter passado por aquilo, ou a experiência da idade, maturidade, é questão do princípio, de você, por quem você está sendo guiado, quais têm sido os teus alimentos para você passar para aquela pessoa, né? Porque muitas vezes eu me questionei e até vejo pessoas, Stella, o que eu vou falar nos meus discipulados?
Tem muita gente que deixa de discipular porque acha que não tem o que falar. Mas e eu respondo com outra pergunta: do que você está se alimentando? Porque você vai ter assunto se você está se alimentando, né? Você vai conseguir identificar alguns déficits às vezes nas pessoas se você está com a mente oxigenada e estudando, orando, buscando a Deus. Você vai conseguir identificar algo na pessoa para ajudá-la, né? Então, às vezes, eu fico pensando, a pessoa diz, o que eu vou passar no discipulado? Eu respondo com outra pergunta, o que você está se alimentando? Porque se você se alimenta, você consegue estar forte para passar. Está forte para passar. E é uma questão de você entender a sua missão, né? Você entender que é uma missão, que é um propósito, que é um privilégio e que Deus, Ele confia tanto em nós que Ele entregou isso na mão de cada um de nós. Então, se ele confia, se Ele entregou isso para nós, é porque Ele acredita que nós somos capazes. E Ele nos capacita no meio do caminho. Eu acho que, às vezes, as pessoas, elas tratam o discipulado como algo muito perfeito. Então, se é muito perfeito, se torna muito distante. Porque nós não somos perfeitos. Então, realizar tudo isso de uma forma extremamente perfeita é muito difícil, é muito distante. Então é algo mais simples do que a gente imagina, mas de uma responsabilidade mais séria do que a gente imagina. É você levar de uma forma leve, é você entender que é uma caminhada. É uma caminhada, não é, meu Deus, eu preciso ser Jesus Cristo para essa pessoa, poder revelação nova todo dia. Preciso saber todas as coisas, preciso ter todas as respostas. Nossa, jamais. Eu acho que a transparência, a comunicação é a chave para um discipulado dar certo. Né? Às vezes você vai ter uma pergunta que vai chegar até você que você não vai saber responder. E a melhor coisa que você tem a dizer é, não sei, mas vamos descobrir juntos. Porque às vezes você tem essa visão de perfeição, que você tem que saber tudo. E aí você acaba se cobrando de coisas que não tem como, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Eu vejo que é muito pelas expectativas geradas, né? Por exemplo, hoje nós no meio digital a gente consegue acesso a muitas pessoas, consegue ver vídeos e palavras diferentes e meu Deus, como essa pessoa é sábia, ou como essa pessoa sabe. E às vezes a gente se coloca numa autocrítica de, por exemplo, no meu discipulado, na minha pregação, eu tenho que ser assim. Preciso ser assim. E não é como você bem falou, uma caminhada, um processo, é uma construção, você aprimora. O discipulado é a mesma coisa, você aprimora o seu discipulado. É que nem hoje eu conheci uma pessoa hoje, e vou começar a andar com ela, vou começar a discipular ela. Eu não vou saber dar a resposta de todas as coisas para ela nesse momento porque eu não conheço ela. Às vezes a resposta certa que eu tenho na minha cabeça não é para ela, porque ela está vivendo outro momento. Então, eu sempre digo para a turma, sejam cautelosos nas suas respostas. Não queira entregar tudo, porque despejar tudo em cima lógico, das pessoas. porque não é uma receita de bolo, né? É pessoa. Às vezes o cara tá passando por um momento um pouquinho diferente e você acha semelhante ao outro e você dá a mesma resposta. Então, você tem que criar intimidade, né? Criar intimidade, conhecer a pessoa, né? Conhecer. Eu acho que o maior desafio do discipulador e a pessoa que está sendo o discípulo, a pessoa que está sendo discipulada, é criar confiança nesse relacionamento. É confiança nesse. A gente sempre fala uma coisa e ela é muito importante. Antes de ser discípulo, você precisa criar uma amizade com essa pessoa. Porque ela precisa criar uma confiança em você, intimidade, para conseguir se abrir. E não é uma coisa que nasce do dia para noite. Não, para ela não esconder, ela tem que ver em você uma referência, né? Ao ponto de poder pedir coisas peculiares da vida dela, né? Então, porque você imagina assim, é alguém abrindo, você não é nenhum profissional, você não é um médico, você não é um psicólogo, você não é ninguém dessa área. Você é alguém instruído por Deus pra estar ali. Só que assim, na cabeça da pessoa, talvez essa não é alguém qualificado. Então você tem que ir construindo essa confiança. E alinhar expectativas, alinhar expectativas. Aquilo que você tem a oferecer e aquilo que a pessoa tá imaginando receber. Exatamente. Quem deve discipular, Estela? Olha, você entendeu quem Jesus é, você entendeu que você não pode ficar com isso guardado só pra você, vai pra cima.
todo discípulo tem que discipular. Todo discípulo tem que discipular. É você entender que você recebeu, mas que não pode ficar só pra você. Você não pode vai fazer o que com isso guardado só pra você, né? Você precisa passar pras pessoas. Você amar as pessoas a ponto de querer que a vida delas mude assim como a sua mudou. Você entender que Jesus, ele morreu por você, ele morreu por todas as outras pessoas, por todos nós, e muitas pessoas ainda não sabem disso. Eu vejo que existem os dois tipos de pessoas, né? Que é a multidão e os discípulos, né? Então, você vê aí nas narrações aí do Evangelho, o Jesus, a multidão perseguia, a multidão apertava, Jesus pregava para a multidão. Só que para a multidão muitas vezes Jesus falava em parábolas, para a multidão às vezes Jesus pegava mais leve, né? Contava uma historinha. Né? Uma coisa meio lúdica, assim, às vezes. Existia um pastor, existia uma mulher que perdeu uma dracma. Então, assim, tipo, tinha uma coisa mais lúdica. E para os discípulos o negócio era mais embaixo, né? Não gostou? Achou dura, Pedro, essa palavra? Vai embora também. Por que tu não vai embora também? Não, Senhor. Porta tá ali. Não, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Que é isso? Deixa pra sair dele. Então, eu vejo que quem é discípulo, quem se coloca no local de discípulo, essa pessoa, ela precisa discipular. É uma ordem, é um mandamento que não... porque assim, nesse relato que nós falamos, alguns estudos falam e dá de se entender que tinham aproximadamente 500 pessoas quando Jesus fala que para as pessoas irem pregar o Evangelho, né, e fazer discípulos. Então não era só os discípulos 12, né? Essas 500 e poucas pessoas representam mais pessoas. Os discípulos dos discípulos. Isso aí. Então assim, você vê os agradecimentos das cartas do apóstolo Paulo, ele sempre tem alguns amigos que ele agradece, alguns discípulos, esse que tá lá, aquele que tá lá. Ele sempre lembra de alguém, então, porque tem uma continuidade ali, né? E pessoas que, se você vai olhar num contexto geral, às vezes não tinha tanta relevância, anônimas, não tinha tanto nome, né? É uns nomes que você nunca ouviu falar. Exatamente. Então, assim, quem tem essa ideia de ser discípulo precisa discipular pessoas. Eu não sei como, Rafael, eu não sei como, Estela, discipular. Procure ajuda, se você é discipulado, primeiro, né, seja discipulado. E procure ajuda, olha, eu quero discipular, como eu começo? Meu Deus, quantos vídeos a gente assistiu, quantas aulas a gente assistiu. Alô, Bruno Monteiro! Alô, Bruno Monteiro, meu amigo! Né? Então, eu vejo que tem muitos conteúdos, livros ótimos e comunhão com Deus, né, gente? Sensibilidade no espírito. E conhecer pessoas, amar as vidas, sabe? Entender que antes de você ser discípulo de alguém, você é discípulo de Jesus. O seu discipulador, ele não pode se tornar Jesus na sua vida. Jesus, ele continua sendo o primeiro, ele precisa ser o primeiro, o melhor amigo. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, ele precisa estar em primeiro lugar. Porque às vezes a gente coloca muita expectativa no nosso discipulador. Né? A gente coloca uma expectativa, a gente começa a ter uma visão que o nosso discipulador é Deus, ele não erra, ele tem sempre a resposta, ele faz tudo certo, ele vai dar sempre a direção, ele vai sempre falar o que você deve fazer, sendo que Deus, ele já deixou para nós a Bíblia como manual de instruções e o Espírito Santo como nosso melhor amigo. Sim. Então, antes de qualquer coisa, nós somos discípulos de Jesus. Sim. E essa pessoa, às vezes, que coloca essa expectativa no discipulador, também espera uma visibilidade, uma recompensa, espera algo do seu discipulador, porque às vezes, por exemplo, vamos colocar a nossa realidade aqui, eu discipulo semanalmente 7 pessoas. Semanalmente 7 pessoas, né? É uma realidade um pouco diferente a nossa aqui, né? Por ser pastores, eu sou integral da igreja, então eu tenho um pouco mais de tempo para fazer esses discipulados, né? O nosso ideal, a gente fala aqui, é 3 pessoas, né? Pro cara do clã, o núcleo e tudo mais. E eu vejo assim que às vezes eu ando com essas 7 pessoas, são 7 pessoas totalmente diferentes.
e se essas 7 pessoas elas estiverem com o objetivo de só olhar para mim, esperando algo de mim, eu vou errar com elas. Eu vou errar em algum momento, numa semana talvez eu não chame, talvez num momento de lazer que ela espere que eu esqueça, né? Então, quando a tua expectativa está diretamente ligada só na pessoa, ela vai te frustrar e isso pode te machucar. Diz assim, eu não quero mais ser discipulado então. Eu não quero mais discipular. Porque eu acho que isso não é verdadeiro, né? Mas não é... Você começa a criar coisas na sua cabeça que não existe, que não existe. E eu acho que isso nós temos que, de todas as coisas, né? Que a Bíblia fala, de todas as coisas, guarde o teu coração, blindar o nosso coração para essas coisas não atingirem, porque os nossos pastores e líderes são bênção na nossa vida, o teu discipulador ele é uma bênção na tua vida, né? E você criar algo, isso fez meio assim, não sei o que é o discipulador. Quer falar alguma coisa? Você criar algo que machuque teu coração, você vai, meu Deus, quantos relatos de pessoas aí que não querem ser discipuladas porque o coração ficou duro, machucado, porque ela depositou uma expectativa muito grande. Exatamente. E você, discipulador, ensine o seu discípulo a amar Jesus, amar não Jesus. a amar você. Isso vai ser só uma consequência. Né? Prepare o teu discípulo para ele ficar sem você. Isso, exatamente. Não criar uma geração de pessoas dependentes de pessoas. Isso, prepare, porque assim, é o que eu falo pra turma aí, hoje a gente tá aqui, né, Estela? E amanhã Deus sabe só, né? Só Deus sabe. Amanhã só Deus pertence e sabe. Recebe uma oportunidade, acontece alguma coisa, enfim, né? E a gente vê pessoas às vezes que não podem ficar 15 dias sem uma conversa que você foi, né? Então preparem os seus discípulos para ficarem sem você, né? Eu não digo assim que o teu discípulo não tenha que dar satisfação, né, para algumas coisas, alguns compromissos eclesiásticos, o discípulo tem que prestar uma satisfação, prestar uma conta. Eu não digo que ele tem que ser alguém assim a ponto de não te honrar, mas de prepará-lo assim para, se você tiver que ficar, Deus te chamar para uma missão, meu amigo, de ficar 30, 40, 50, 6 meses fora, essa pessoa, né, tá ali firme. Você vai ter cumprido seu papel. Que por exemplo era o que Paulo fazia, as cartas que ele fazia para os discípulos dele, para Timóteo, para Tito. Ele era tudo longe, gente, não tinha meio de transporte, então uma viagem demorava 6 meses. Então você imagina você ficar 6 meses sem sentar com o seu discipulador, né? Hoje em dia, meu Deus. E ainda assim, Paulo bateu no peito e falou, pode me seguir. Pode me seguir, Pode fazer o que eu faço. Então assim você vê que a gente tem que ter um certo cuidado para não criar pessoas dependentes e também não criar pessoas desonrosas, né, que desonrem a gente ou, enfim, levem com negligência isso tudo, né? Mas é isso aí. Luiz, quer contar a sua experiência de discipulado? Só pra deixar claro que o discipulador é top. Alô, Gabriel! Vocês acharam que eu ia falar? Não, muito bem, gente. Assim, escrevam nos comentários dúvidas sobre discipulado. Vamos abrir também uma caixinha aí no Instagram, né? Dúvidas sobre discipulado, manda pra gente. Eu acho assim que às vezes num vídeo assim é muito curto pra você falar, porque é só de material que a gente assistiu, que a gente tem horas e horas e horas. Deus. Então assim, num vídeo de 20, 30 minutos fica muito pequeno de se falar. Então mande suas dúvidas, você discipulador, você discípulo, mande suas queixas, suas dúvidas, seus elogios e a gente vai tentar ajudar você também. Isso aí, muito obrigada. Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Até mais, gente.